Shalom a todos, muito boa tarde, perdão pela demora, estamos ao vivo às 15 horas e 55 minutos, mas conseguimos. Fazia muito tempo que nós não fazíamos hangouts assim, e meu irmão Fábio Pires já é um irmão, parceiro nosso de muitos anos, desde 2013, participando conosco em hangouts, em palestras, nós viajamos juntos aí por esse Brasil afora, conhecendo irmãos, levando a palavra profética de restauração, os acontecimentos atuais. O Fábio sempre foi muito antenado nos acontecimentos, né, sobre nova ordem mundial. Inclusive, ele foi um dos primeiros aí a defender, né, a restauração, a fé hebraica. E louvado seja o Eterno pela vida do Fábio Pires. Boa tarde aos que estão conectados, sejam bem-vindos, se prepare, você só vai ouvir verdades importantíssimas para esse momento que estamos vivendo. Fábio, shalom, meu irmão, bem-vindo, e boa tarde a todos que estão conectados também. Shalom, meu querido, vocês estão me ouvindo em alto e bom som aí? Tudo certo? Tá? Perfeito. Então, que o Eterno abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa live. Nós demoramos um pouquinho, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas graças ao Eterno, o Eterno nos permitiu que nós estivéssemos aqui para humildemente fazer algumas considerações. Lembrando que os irmãos já me conhecem, nós fizemos um trabalho com o Samuel Benini semana passada. Era para ter saído hoje, mas o Samuel também teve um problema técnico. Possivelmente a live vai vir amanhã. E eu Metafisicamente, não é isso? Canal Metafisicamente, exatamente, tá? E tudo aquilo que o Neemias falou foi uma grande gentileza dele, tá, meus irmãos? Porque eu também aprendi muito com o Neemias. O Neemias fez parte do começo da minha descoberta lá em novembro de 2010, quando eu voltei para a obra do Eterno. O Neemias também fez parte, assim como alguns outros irmãos, alguns canais sérios, que eu considero o Verdade Revelado um canal sério, e eu acompanhei também essa transição, como eu disse já para os irmãos, essa transição do Neemias de uma sendo de uma vertente do cristianismo, né, como um ex-membro de uma certa vertente do cristianismo, que a gente não vai falar aqui, não compete a nós, para a Techuvá, para o resgate às raízes hebraicas da fé. Então, queridos, tanto Neemias quanto Neemias, nós nos damos muito bem, tá, irmãos? Então, nós deixamos isso muito claro sempre que eu tenho a oportunidade, porque eu estou retornando agora, aí já faz 3 semanas, para o YouTube. Como o Neemias falou, nós vamos unir as nossas ideias, unir as nossas verdades, vamos colocar assim. Não somos os donos da verdade, mas algo que eu sempre digo, nós carregamos a verdade que está colocada nas Escrituras, a começar, e fundamentalmente, da Torá Sagrada do Eterno. Aquela mesmo que Yeshua, o teu Messias, o teu Mashiach, diz, eu não vim para abolir a Torá, eu vim para plenificá-la, não é para endossá-la. Nós estamos adaptando as palavras de Yeshua. Então ele não veio para abolir aquilo que os profetas colocaram lá no passado, que se convencionou chamar de lei pelo cristianismo, que o nome correto é Torá, que tanto o meu amado irmão Neemias quanto eu cumprimos e aprimoramos isso, tentamos pelo menos aprimorar isso da melhor maneira espiritual. Eu estou falando isso também, fazendo essas primeiras considerações, eu já vou passar para o Neemias, porque nós temos pessoas nos acompanhando aqui, e parece também que algumas pessoas que participam aí, que têm os seus canais do YouTube, não é? Respeitamos esses irmãos e irmãs, muito obrigado por estarem aqui, mas tanto eu quanto o Neemias já fazemos parte de um trabalho mais antigo, lá na época do Hangouts, 2011, 2012, eu lembro que eu fiz com o Neemias um trabalho sobre a Inquisição, mas lá nós falamos, irmãos, assim, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno que nos protegeu, porque foi, acho que, uma das lives mais amplas que nós pudemos ter falado a respeito das mazelas, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu fiz parte, na verdade, né, porque eu nasci como um católico. Depois nós fomos buscando as raízes hebraicas da fé e descobrimos, bendito seja o Eterno, a judaicidade, ou o sentido israelita da essência do Messias que nós cremos, que é Yeshua. O Neemias o chama de Yahushua, não há problema nenhum entre eu e ele nesse sentido, queridos.
E antes, né, Neemias, que as pessoas de repente comecem a comentar alguma coisa, eu já estou tomando essa liberdade de deixar algumas coisas aí em panos limpos. Neemias que está no Nordeste, eu que aqui estou na região Sudeste, e a gente tem algumas coisas para ser faladas. Passo para você, meu querido, essas são nossas primeiras considerações. Shalom mais uma vez. Sim. Sim. Shalom a todos que estão chegando agora, que o Criador abençoe a cada um. Eu quero estender um abraço especial para os nossos irmãos que sempre estão presentes, Fábio, em todos os vídeos praticamente, tá? Andrew Nogueira, já vi vários aqui, né, vários dos irmãos. Shalom a todos. Queridos, nós estamos vivendo um momento decisivo. Bem-vindos à nova ordem mundial. Nós vamos ser muito diretos com vocês. Nosso querido irmão Fábio é um pesquisador também de nova ordem mundial. A primeira vez que eu vi o Fábio foi num debate, inclusive participou lá Rubens Sodré, né? E outros, acho que até o Sabino estava no meio, ou não, Fábio, naquele dia. Tava, né? O Fábio foi o homem sozinho que defendeu os mandamentos do Eterno, e imediatamente eu entrei em contato com ele. Fábio, vamos fazer um hangout juntos, já que você crê no Messias, nós estamos juntos, meu irmão. E desde então nós temos saído alertando os irmãos sobre um grande evento que está chegando no mundo. Esse evento é a nova ordem mundial, ou queira dizer, o reinado do anticristo, queira entender como a nova era, como é apregoado pelos místicos, né? Tudo isso é um cenário profético e nós precisamos resgatar nossa identidade hebraica para entender quem nós somos nesse conflito final. E nós não estamos aqui para brincadeira, nós somos pessoas sérias e, mais uma vez, nós estamos aqui para falar para você a verdade. Vamos direto ao ponto. Fábio, esses últimos dias nós temos ouvido falar de uma grande movimentação militar no mundo. Europa, Estados Unidos, Ásia, praticamente todos os continentes estão movimentando comboios militares, transportando isso via linhas férreas, enfim, de todas as maneiras eles estão se arregimentando para um grande evento, Fábio Pires. Nós também estamos ouvindo nas redes sociais pessoas falando de barulhos no céu. As pessoas estão ouvindo sons estranhos, as pessoas estão vendo luzes no céu, as pessoas estão falando aí de grandes sinais que nós nunca tínhamos visto antes. Sinal no céu, sinal na política militar, sem falar da questão biológica, que não se pode nem citar o nome, que está sendo um gatilho para implementar toda uma agenda maligna. E nós vamos falar sobre tudo isso nessa live. Eles estão sangrando a economia mundial a ponto de levar todos a aderirem à marca da besta. Mas, se você não tiver o Criador na sua vida nesse momento, meu querido, você vai estar perdido. Me desculpa a expressão. Você vai estar lascado, como se fala no Nordeste. Então você precisa entender a sua identidade profética nesse momento. Você precisa resgatar o seu legado hebraico. Você precisa entender as profecias no olhar hebraico, no olhar israelita, não com os óculos de Roma, não com os óculos de Lutero, não com os óculos místicos, seja lá qual for o viés ideológico. Você tem que olhar as profecias com o olhar profético, israelita. Fábio, conta um pouquinho daquele teu testemunho que você me contou quando você foi chamado pelo Eterno para fazer uma obra, e um pouquinho para os irmãos de como um evangélico de repente começa a estudar a Torá, guardar os mandamentos, começa a entender quem é Yeshua. Né? No aramaico, Yeshua, não há problema nenhum nisso. No hebraico, paleo-hebraico, Yahushua, ou Yahusha. Fábio, contigo. Ok, vamos lá. Então, eu quero mandar aqui um abraço para todos que estão no chat, né? Deixa eu dar uma olhada. Tatiana Tavares, Marcos S., a irmã Délbia.
Quem mais? Paula Rubio, Marcos Carvalho, Andrew Nogueira. O Andrew, acho que se é o mesmo Andrew, ele é aluno meu do nosso curso. Então tá bom, vamos lá. Eu tenho 46 anos de idade, já fazíamos um trabalho, como nós falamos, pelo Hangouts, em 2012, tínhamos um programa com alguns irmãos da mesma fé, da fé israelita, e conseguimos, graças ao Eterno, arrumar um espaço para que a gente pudesse trabalhar dentro dos estudos que nós fazíamos. Então, quem trabalhava conosco era o Yashar Ben, irmão Raimundo Silva, e outros irmãos também que conduzem os seus trabalhos, e hoje cada um seguiu por um lado, porque é natural acontecer isso, né? O Neemias fazia parte de uma vertente, e depois o Eterno foi se revelando através das Escrituras. Vamos deixar isso muito claro, para que a gente não dê a impressão que nós estamos aqui com invencionices ou com achismos. Então estamos aqui, né, com a palavra de Hashem, que eu acho que também é isso que falta muito para alguns dos nossos irmãos e amigos que trabalham também no YouTube. E um pouquinho mais para as Escrituras, e porque tem já muitos trabalhos que foram feitos, por exemplo, eu vou citar agora, né? Vou citar um nome, o Rubens Sodré, que fez um trabalho, ainda faz um trabalho que fala sobre os aspectos da nova ordem mundial. Participei sim de um debate que houve no final de 2012, como um representante do judaísmo messiânico, mas o meu momento doutrinário era diferente. Hoje as coisas mudaram, a gente vai se maturando, a gente vai crescendo, assim como o Neemias também cresceu. O Neemias fez a teshuvá deles, foi muito importante. Se eu colaborei com isso, Baruch Hashem, um pouco ou bastante, não importa. O que importa é que nós estamos aqui hoje, no dia 5 de abril de 2020, vivenciando um problema seríssimo, que ainda muitas pessoas não estão se dando conta. Então, lá atrás, quando eu me converti em 1996, muito jovem ainda, mas por uma série de circunstâncias eu tive os meus altos e baixos, e em 2010 eu voltei pelo sobrenatural do Eterno através de um testemunho de um irmão. Inclusive, eu contei há muito tempo atrás esse meu testemunho aqui, quando eu estava ainda nos programas aqui do YouTube, lá no canal Fábio Pires, no programa As Vozes da Teshuvá, que a gente repaginou, se você quiser também conhecer um pouco mais do nosso trabalho, programa As Vozes da Teshuvá, que foi repaginado com 13 programas a partir de março de 2018. Irmãos, o que eu quero falar é o seguinte: o Eterno não despreza os seus, mesmo que aqueles que se desviem da sua palavra. O Eterno não despreza aqueles que verdadeiramente fizeram uma conversão sincera a Ele. E outra que eu vou falar: o Eterno não despreza ninguém, porque a palavra de Hashem diz que o Eterno não se compraz na morte nem do ímpio, irmãos. Quando nós, o nosso ego, pensamos assim: poxa, morreu um político, morreu um fulano de tal, que bom, né? Menos um na terra. Não é esse tipo de pensamento que nós devemos ter. Isso não é um pensamento espiritual. Porque o Eterno, como eu falei, não se compraz, ele não se agrada nem na morte de um ser que ele criou, ainda mais com relação à nossa morte, daqueles que servimos a ele, e por um devido momento nós nos desviamos. Quando o Eterno falou comigo, no dia 5 de novembro de 2010, ele foi muito claro. Ele falou para mim: Fábio, te prepara e prepara a tua família, pois a minha vinda está muito próxima. E Yeshua disse isso para mim. Isso tem gravado, contei todo o meu testemunho. A partir disso, eu levei tudo isso muito a sério. Isso foi no dia 5 de novembro de 2010. A minha vida mudou pela segunda vez lá, mas mudou realmente para servir a Hakadosh Baruch Hu, servir ao Criador. Se você acha que servir ao Criador é você ter essa vida dúbia que você pode ter, um pouco no mundo, um pouco na igreja, um pouco no mundo, um pouco na congregação, você está redondamente enganado. Porque os profetas pagaram um preço, aqueles que vieram, que abriram a porta para Yeshua, também pagaram um preço. No caso de Yohanan Hamatzbil, isto é, João Batista. O próprio Yeshua pagou um preço. Nos 3 anos e meio de ministério, foi injustamente julgado e levado ao matadouro e morto. Nós conhecemos a história dele, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E também pagou o preço, ou pagaram o preço, os seus seguidores. Então hoje, nós temos que pensar o seguinte, irmãos: que tipo de vida nós estamos levando que possa estar agradando ao Eterno? Erros todos nós temos. Eu tenho os meus pecados, o Neemias tem os dele, nossos irmãos que convivem conosco também têm,
Mas existe uma grande diferença entre aquele que peca e se arrepende, e aquele que é chamado de pecador contumaz, que vai pecando um atrás do outro, dia após dia, sem se importar com o que poderia ou com o que poderá acontecer com ele, como um julgamento do Eterno. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Estamos hoje num momento crucial que nós precisamos nos dar conta, e ainda bem que tem muita gente assistindo a gente no chat aqui, que a nossa palavra é uma palavra também que vai trazer conforto e acalento, além de falar de temas da nova ordem mundial. Irmãos, o Neemias está cansado de falar sobre essas coisas, irmãos. São 9 anos alertando as pessoas, e muitas pessoas ainda não se tocaram, ou como se falava até mesmo na minha época, não caiu a ficha dessas pessoas. E nisso são envolvidos lideranças também do mundo cristão e lideranças e membros do judaísmo messiânico, que vivem, inclusive, como se estivessem vivendo no mundo idealista do País das Maravilhas, meus irmãos. Como se Yeshua fosse voltar daqui 20, 50, 60 anos. Tenho a dizer a essas pessoas, e não estabeleço nenhum tipo de datas, porque não tenho competência para fazê-lo, nem o Neemias, e quem estabelece datas erra, porque depois é envergonhado, porque só o Eterno que sabe todas as coisas, não somos nós somos apenas instrumentos, seres humanos pecadores, falíveis, para falar da palavra do Eterno, Hakadosh Baruch Hu. Mas se as pessoas acham que são coisas que vão acontecer lá para frente e que podem ficar na zona de conforto, estão completa e redondamente enganados. Então é melhor, ou seria melhor, que muitos dos nossos queridos irmãos pudessem abrir os olhos, e estão tendo, muitos anos para fazer isso, e que pudessem verdadeiramente servir ao Eterno pagando um preço. E você vai pagar um preço pela tua posição, seja com teu pai, com a tua mãe, com o teu cônjuge, com os teus filhos que vão lhe chamar de louco, de maluco, de fundamentalista. Ora, assim chamaram os profetas e assim também chamaram Yeshua. Ou os irmãos não se lembram quando Miriam, a sua mãe, com os seus irmãos foram buscá-lo para tirá-lo dos seus sermões, dos seus milagres e do anúncio do reino dos céus que ele fazia a Neemias. Ora, a sua mãe não tinha recebido a mensagem do Malar, do anjo que disse o que carregais no seu ventre é santo, procede do Eterno? Você carrega o Messias, ele quis dizer. E por que ela depois achou que ele fosse um maluco? Porque ela era um ser humano como nós, sujeito a dúvidas, sujeito ao quê? A tempestades e a altos e baixos. E ela teve o baixo dela. Porque senão ela não teria ido buscá-lo. Imagina se ele tivesse aceito, hein, irmãos? Quando chamaram ele de louco, de maluco, e quando falavam que ele fazia os milagres por Belzebu, por Satã, por Hassatan, pelo poder de Hassatan, queridos. O que seria de nós hoje? Nós não estaríamos aqui hoje se ele tivesse se negado a cumprir o que ele cumpriu no madeiro. Então, irmãos, ao contrário do discurso de algumas pessoas, o nosso discurso é um discurso fixo, objetivo. Pague o preço. Se querem servir a Hashem, querem servir ao Criador, Adonai Tsevaot, Yahuwah Tsevaot, como meu irmão Neemiah diz, e está certo também, um outro nome para ele. Yeshua disse, larga é a porta para a perdição. E que tipo de porta nós estamos entrando, irmãos? Na porta estreita que ele nos recomendou ou na porta larga? E as nossas idolatrias, e o nosso Lashon Hará, a língua maledicente, a respeito dos nossos irmãos, e a inveja, a cobiça de ovelhas que se dizem ovelhas e querem massacrar, prejudicar outras ovelhas. Ora, vivemos num mundo onde ovelhas querem prejudicar outras ovelhas. Será que isso é da vontade do Eterno, irmãos? Tenho a mais plena certeza que não. Então fica a primeira mensagem para a gente fazer uma reflexão. Porque você vai sim ser chamado de maluco. Você vai sim ser chamado de fundamentalista. Não é bem assim. Uma das piores frases que existem para nós ouvirmos, irmãos, para aqueles que servem ao Eterno é: não é bem assim. Pague o preço. Seja ele físico, seja ele material. Yeshua disse, pelo meu nome sereis perseguidos. Vos levarão a prisões e vos odiarão e vos matarão por causa do meu nome. Ora, isso já acontecia antes. E vocês acham que isso não vai continuar acontecendo hoje, irmãos? Já está acontecendo. Só vai piorar. Nós temos conceitos espirituais, o Neemias tem os conceitos espirituais dele,
eu tenho os meus conceitos espirituais, podemos ter algumas diferenças, mas o que nos une é muito maior, que é a mesma emuná, a mesma fé dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov, é crer que o Eterno é um, e é crer que Yeshua é o Messias enviado, que foi enviado para este mundo, e que em breve voltará. Mas para isso vai existir todo um percurso que não vai ser um percurso bom, não vai ser um caminho bom, muito pelo contrário, será um caminho tortuoso, pelas palavras do próprio Mashiach, mas que muitas pessoas não querem enxergar. E, infelizmente, querem a teoria, mas não querem a prática, Neemias, não querem pagar o preço. Esse é o grande problema. Vamos entrar exatamente nessa questão, querido irmão Fábio Pires, porque muitas pessoas estão sendo enganadas nesse momento, achando que as coisas vão voltar ao normal. Irmãos, acreditem, nada mais será como antes. A partir desse ponto, nós estamos em um caminho em que uma nova era entrou e nós estamos dentro desses cumprimentos proféticos, não há como voltar, nós temos que se apegar ao Criador de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, sabendo que nós temos que acatar, eu vou falar da prática agora, as orientações que o nosso Messias nos deu, que o Altíssimo deixou para o seu povo. E quando se fala do povo, do eterno povo de Israel, se abrange todo o povo, não só os Yahudim, os judeus, mas também as tribos dispersas de Israel por todo o mundo, os efraimitas, as 10 tribos perdidas que estão retornando, Fábio Pires, nesse momento, para unificar as duas casas de Israel pelo bom pastor, o único pastor, que é o nosso Messias. Fábio, desde 2015, eu arrumei minhas trouxas e subi o monte. Mas eu não fiquei num lugar só, eu tenho peregrinado, mas sempre longe de cidades. Mas o que eu quero dizer é, nós temos que pôr em prática uma ação já, em face dos tsunamis, das catástrofes, do cerco que vai se avolumar nas grandes cidades, fim da liberdade de ir e vir, fim da liberdade de expressão, esse cerco digital que está se formando, né? Sem falar das leis que vão ser impostas para o povo, e nós não podemos nos expor a essa situação. Fábio, fale sobre aquela visão que você recebeu, né? Todos nós recebemos, mas aquela questão de grandes eventos aqui no Brasil. Nós conversamos na sexta-feira, o mar está revolto no Rio de Janeiro, lá no Leblon, ondas de mais de 3,5 metros de altura. Isso já é recorrente, né? Desde o carnaval, houve aquela ressaca, aquele tsunami meteorológico lá em Santos, posteriormente no Rio de Janeiro. O nível do mar está subindo, nós estamos vendo os sinais no céu alertando, skyquakes, nós temos luzes no céu. Fábio, fala um pouquinho daquela questão, porque a palavra diz que pela boca de 2 ou mais testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então nós estamos aqui como 2 testemunhas de um mesmo fato profético, de uma mesma revelação bíblica, né? Apocalipse 16 diz que todas as nações caíram, todas, não vai ficar nenhuma de pé. Todas as cidades das nações caíram. Está lá em Apocalipse 16. Passou do tempo, né, já de sair desses grandes centros, já está passando do tempo. Então, Fábio, se tratando de atitude, meu irmão, compartilhe conosco aquilo lá que você falou, né, sobre desde o início que o Eterno te mostrou quanto a essa questão, né, dos grandes acontecimentos que vão envolver a costa brasileira. Tá, meus irmãos, o ponto é o seguinte, a gente precisa lidar muito com fatos, né? Aqui ninguém quer alarmar ninguém, vocês podem ficar tranquilos, né? Principalmente aos irmãos que estão nos assistindo, e nós temos aí algumas informações de que existe sim um risco iminente
de um grande tsunami. Vamos lá, vamos então pontuar algumas coisas. Quando eu estava ainda no cristianismo, as palavras de um pastor muito competente, não é porque eu estou no judaísmo messiânico que eu não vou considerar aquilo que aconteceu comigo no passado, de maneira nenhuma. Existe uma frase judaica que diz: não jogueis pedra no poço que te deu água para beber. Então façamos isso e façamos justiça com todo o aprendizado que nós tivemos no passado. O Neemias faz justiça com todo o aprendizado que ele teve no passado, não é? Reteve o que é bom, a mesma coisa que eu fiz, e levamos isso adiante. Ponto. Segundo, o que nós queremos dizer também é que, dentro do que nós sabemos, a começar então pelo grande pastor David Wilkerson, quem já leu o livro dele, A Cruz e o Punhal, se não leram, façam isso, por favor, ainda há tempo de se fazer isso, porque as pessoas estão em quarentena, estão teoricamente com bastante tempo para poderem usufruir e, se forem sábias, usarem esse tempo não para ficar assistindo o seriado, desculpa irmãos, eu estou falando com carinho, com amor para vocês, tá? Principalmente aqueles que vão assistir essa live e aqueles que estão aqui no nosso chat. Não fiquem usando o tempo de vocês para assistirem filmes boçais que não vão trazer nenhum tipo de valor para a vossa vida espiritual, tá? E nenhum tipo de sistema de séries, as pessoas passam aí às vezes 18, 20 horas assistindo filmes, isso é um vício terrível, tá? Algumas pessoas assistem documentários, aí já passa, tudo bem, é um pouquinho melhor, né? Mas nós temos que dedicar o nosso tempo ao quê? Especialmente hoje. Leitura da palavra do Eterno, oração e jejum. Simples. O pastor David Wilkerson, lá atrás, em 1974, ele teve uma visão, isso está registrado num texto dele, inclusive no vídeo do YouTube, pastor David Wilkerson, um homem que pagou um preço gigantesco para pregar para as gangues de Nova York, inclusive, no final dos anos 50, onde ele sofreu violência, ele foi cuspido, foi ofendido, né? Coisa e algo que muitos pastores, líderes grandes evangélicos não querem sequer saber de fazer isso, né? E mandam às vezes muitos coitados e pobres para fazer as missões em países que a gente não sabe se as pessoas, se eles vão viver ou morrer. Então uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E o grande pastor David Wilkerson, que deu sim o seu sangue para a pregação da palavra do Eterno, ele teve uma visão em 1974 com uma praia de areias bem branquinhas, bem brancas, e que recebia uma grande onda, uma onda devastadora. Mas isso foi em 74, eu tinha 1 ano de idade. Isso foi depois relatado, já no mesmo momento, e ele disse que seria uma praia do Brasil. E ele via isso de uma maneira como um grande juízo do Eterno. Para aqueles que não creem que o Eterno faz juízos, então, infelizmente, precisam voltar a ler as Escrituras novamente. O Eterno faz juízos. O povo judeu sabe que o Eterno faz juízos. Os israelitas sabiam que o Eterno fazia juízos. Ora, qual foi o primeiro grande juízo que o Eterno deu para este mundo? O dilúvio. Para o segundo grande juízo ter sido destruição praticamente de Mitzraim, do Egito, com as 10 pragas infalíveis, humilhando todas as entidades, os deuses do Egito, e vai ser exatamente isso agora que o Eterno vai fazer. Aliás, ele já está fazendo em menor escala. Tudo isso que nós estamos vendo está acontecendo em menor escala, para atingir uma escala, um ápice gigantesco. Leia o seu livro de Apocalipse, abertura dos selos, o derramamento dos cálices das pragas e assim por diante. Irmãos, esta visão do pastor David Wilkerson foi uma visão que ele disse muito real, ele sentiu isso, o Eterno levou ele em sonho. E infelizmente para algumas pessoas que acham, chamados de cessacionistas, que acham no cristianismo que o Eterno não fala com as pessoas, que o Eterno não dá sonhos, que o Eterno pode não conversar com as pessoas, esses irmãos estão equivocados, estão errados. E são extremamente críticos literários, né, literais dentro da palavra, os quais eu costumo chamar de saduceus da palavra do Eterno dentro do cristianismo. Porque os saduceus não criam na existência de demônios, os saduceus não criam, né, de que o Eterno controlava absolutamente todas as coisas. Claro, eu estou fazendo uma comparação, né, irmãos? É óbvio. Mas são irmãos literais demais e que não percebem as coisas do mundo espiritual que está ao redor. Como se o apóstolo Paulo, chamado Shaul,
não tivesse narrado quando ele foi, para o terceiro céu. E ele viu lá coisas inefáveis que não eram cabíveis para que ele relatasse. Ora, que grande experiência espiritual. Então, se o Eterno nos dá experiências espirituais, como deu ao pastor David Wilkerson, por que o Eterno não pode continuar dando essas mesmas experiências espirituais até os dias de hoje? Muitos irmãos, mas na maioria, irmãs, estão tendo sonhos com este grande tsunami. Então, vamos ser objetivos, para que eu não fique recheando muito e não cansando os irmãos, tá? Os que estão em área de risco são aqueles que moram nas áreas litorâneas. Então, sinceramente, nós estamos fazendo também essa live para alertar essas pessoas e que essas pessoas possam sair de onde moram, de vossas áreas litorâneas. Se isso servir para os irmãos de consolo, se servir em termos de confiança, aqui são dois seres humanos que estão conversando, que estão falando. Falíveis, como eu falei no começo, passíveis de erro, mas o Eterno não é passível de erro, irmãos. Repito, ninguém aqui está estabelecendo data, ninguém aqui está falando vai acontecer amanhã, ou vai acontecer no dia X do mês X, não é isso, mas vai acontecer em breve. Então aqui nós queremos deixar claro, ninguém vai pagar para ver, até eu que moro em São Paulo, que estou a pouco mais de 100 quilômetros das praias, estou receoso. E estou preparando para que eu me retire, isso é fato. Em breve farei isso. O Neemias já fez isso anos antes. Então, irmãos, por favor, deem crédito ao que nós estamos comentando. Façam as vossas devidas reflexões. E para isso, colocando a cereja no bolo, orem ao Eterno. Mas para isso vocês precisam ter uma vida, já ter tido uma vida de oração, de ter filota. Isso não é demérito para ninguém. Nós dependemos do Eterno, irmãos. Nós dependemos de um Criador. De nada adianta despejarmos quilos e quilos e quilos de conhecimento numa rede social se não temos prática. E o princípio da sabedoria é a prática do conhecimento. Praticar o fruto do Espírito, como está marcado em Gálatas 5:23, o que falta para muitas pessoas, falta para nós. Imagina as pessoas que estão vivendo uma vida dúbia. Precisamos ter a consciência, irmãos, de que o tempo que nós estamos vivendo são tempos proféticos. E da iminente volta de Yeshua HaMashiach para este mundo. Só que, como eu disse, haverá muitos problemas e nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência e, me desculpem, não cruzar os nossos braços, como dizia uma antiga canção, esperando a morte chegar. Então são palavras de reflexão, irmãos. Não hajam como nécios. Verifiquem a parábola das virgens que Yeshua colocou, é o Midrash das virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes, não era isso? Que tipo de virgem você quer ser? A prudente ou a imprudente? E por que muitos nas congregações não falam, não pregam sobre isso? Porque nós vivemos um problema terrível nas congregações, onde as pessoas estão embriagadas, muitas delas, e nós temos o direito de falar sobre isso, pelo apoio da Constituição Federal, artigo 5º. Nós temos o direito de avisar as pessoas. Não temos o direito que nós não temos aqui de xingar, ofender ninguém, irmãos. Isso aí nós saímos do nosso direito. E o objetivo não é esse. O objetivo é de alertar. Como eu disse, pessoas que vivem no mundo de Alice no País das Maravilhas. Disso as congregações, principalmente cristãs, estão cheias. Como desprezaram Irmiarro, Jeremias naquela época, desprezam também aqueles que vêm dizer, irmão, abra os olhos para esse mundo. Irmão, abra os olhos porque nós temos aí uma nova ordem mundial, novos ordo secularum, nas nossas costas. E o que está acontecendo agora, por exemplo, é a ponta, por incrível que pareça, é a ponta desse problema, dessa pandemia, é a ponta de um iceberg gigantesco. Então, irmãos, os problemas eles vão vir, mas nós estamos aqui fazendo o primeiro aviso. Então, vamos lá, vou repetir e vou terminar essa minha parte. Os que moram em costas litorâneas, irmãos, por favor, orem ao Eterno. O que eu vou colocar é assim primeiro, orem ao Eterno. Vocês dizem crer em Hashem, dizem crer no Elohim, no Deus Israel das nações, não é isso? Então orem a Ele em nome de Yeshua, em nome de Jesus, os crentes que estão aqui. Ok, irmãos, o intuito do programa não é esse. O intuito do programa é avisar as pessoas que correm risco, que estão na costa litorânea. Falamos isso de bom grado.
por carinho e amor por vossas vidas. Se amanhã formos aqui ofendidos, xingados, como comumente acontece, é óbvio, né? Porque as redes sociais se tornaram grandes temas, né? De debates, de gladiadores, né? Um querendo saber mais que o outro, um querendo colocar conhecimento mais que o outro. E eu coloquei na live do Samuel Benini o seguinte: quando nós não dominamos sobre um assunto, a melhor coisa e um dos princípios da sabedoria é ficarmos quietinhos. Eu não manjo, eu não entendo de mecatrônica, ou de microbiologia, ou de astronomia. O que eu vou fazer? Eu não vou dar opinião sobre isso, eu vou observar, assistir aqueles que conhecem mais do que eu, aliás, muito mais, e vou aprender. Eu comecei a ser resguardado pelo tema cosmologia hebraica, que eu chamo de cosmologia hebraica, que os irmãos chamam de terra plana, com o Neemias Gomes. Mas eu já tinha ouvido falar sobre isso em 98. Isso ficou adormecido comigo. Ora, eu era um palestrante junto com ele. E eu tive a humildade de assistir 3 palestras dele, onde ele falou brilhantemente sobre esse assunto. E o Eterno foi tocando no meu coração. Quando, num belo dia, eu senti, isso é uma verdade do Eterno, e eu estou abraçando essa verdade. E já fui chamado de louco, de lunático, ano passado, por pessoas do judaísmo messiânico por causa desse assunto. E o tema aqui não é falar sobre a Terra plana, tá, queridos? Fiquem tranquilos. Já temos lives e mais lives, estudos e mais estudos. O Neemias cansou de falar, foi um dos primeiros aí. O Neemias foi um dos primeiros a falar sobre isso. E outros irmãos brilhantemente vêm falando sobre esse tema também. Baruch Hashem, que bom! É bom nós nos espelharmos nos exemplos. E o Neemias certamente pegou um exemplo de uma pessoa que ele via que era um defensor da Terra plana, se inspirou também para fazer as palestras dele. Então, queridos, se, na verdade, nós temos uma atitude a fazer, a tomar perante o Eterno, que seja essa, a de ouvir e a de considerar. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Mishlei 11, Provérbios 11, verso 14, fala sobre isso. Então nós estamos passando um conselho para os irmãos, uma recomendação para os irmãos. Baruch Hashem, obrigado, meu querido. Essa é a minha parte. Maravilha. Louvado seja o Altíssimo. Aleluia. Por esse testemunho, Amém. irmão. Toda a honra, toda a glória somente ao Eterno. Bendito seja ele. Dele vem todas as boas dádivas e para ele todos nós iremos. E eu gostaria de entrar, irmãos, no norte que nós precisamos nesse momento. Hoje foi declarado aí pelo presidente do Brasil um dia de oração e jejum. Correto. Eu acho bem-vindo a oração e jejum em qualquer momento. Porém, eu tenho que advertir os irmãos que há um movimento muito estranho no Brasil de uma mistura do poder religioso com o poder político. Isso está acontecendo nos Estados Unidos e em muitos lugares. Por que eu tenho que advertir os irmãos? Porque, infelizmente, esse movimento, né, de evangélicos no poder, religiosos no poder, ele traz consigo o dedo espúrio das sociedades secretas. E eu estou aqui hoje compartilhando a fé com o nosso irmão aqui, Fábio Pires, por um motivo bem drástico que me levou a chegar aqui também. Foi descobrir as origens ocultas da denominação que eu fazia parte, ou da ideologia que essa denominação fazia parte. Eu descobri que eles eram todos maçons. Os fundadores, os pioneiros, os líderes atuais, estão todos mancomunados com a maçonaria. Então eu disse, espera aí. Inclusive a profetisa desse movimento, eu disse, espera aí. Se esse pessoal está envolvido com o oculto, então nós temos que questionar os ensinamentos deles. Eles não estão ensinando toda a verdade. Então eu tenho que redescobrir a verdade. Então, irmãos, isso é um processo duro, doloroso, de desconstruir
toda uma teologia errônea, e quem passou por uma faculdade de teologia, como eu passei e outros, sabe o quão difícil é dar o braço a torcer e você reconhecer, eu estava errado. E aí apagar vídeos e mudar um monte de conceitos, né? Foi um choque para mim, né, descobrir sobre a Trindade. A Trindade, ela não tem base bíblica, foi uma invenção aí do quarto século. Foi um choque para mim descobrir que nós não vamos morar no céu, Fábio Pires, porque os profetas antigos, eles ensinavam que nós íamos herdar a terra de Canaã, de Canaã, né? E a Ruxalaia é essa promessa que esses patriarcas possuíam e que os discípulos reiteraram do nosso Messias. E há uma explicação para João capítulo 14, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, quando cita a questão, né, virei outra vez, os levarei para mim mesmo e seremos levados para estar com o Senhor nos ares. Tudo isso há uma explicação, mas tudo remonta à fé hebraica, à fé antiga dos profetas. Então foi um baque para mim descobrir essas verdades, né? E daí nós entendemos outras verdades. Não pode haver um arrebatamento secreto, muito menos para o céu, porque nós seremos levados para Jerusalém quando o Messias reinar com vara de ferro. E aqui que está uma chocante revelação, Fábio Pires. Porque embora alguns odeiem o povo judeu no momento, odeiem a lei, a Torá, vão ter que engolir isso caladinho quando o Messias ele voltar pela segunda vez para estabelecer um reino baseado na Torá. Quando ele restaurar o reino de Israel e o altar, o tabernáculo de Davi que fora derrubado, vai ser decepcionante para muitos, Fábio Pires, de ver as cores do reino do Machia com aquele branco e aquele azul celeste. Vai ser um enorme choque quando as pessoas descobrirem que Machia é Yahudim, ele é judeu. Ele é da tribo de Yahudá. Portanto, um judeu, portanto, o descendente direto dos reis de Yahudá, que vai restaurar a glória do reino de Israel muito maior do que foi de Salomão, do que foi de Davi, seus antepassados. Pois a Escritura diz que de Sião virá a Torá, Fábio Pires. E a palavra do Altíssimo, né? Onde o Machia vai nos ensinar os preceitos do reino do Eterno. A constituição que rege o universo, que é baseada nos livros que chamam de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, mas com um olhar dignificado, plenificado do Machia, né? Construído sob o amor. Voltamos. Fábio, as suas impressões, meu irmão, sobre a restauração de Israel, as 12 tribos, Machia, não aquele Machia com cara de efeminado que tem nas gravuras romanas, né? Com mantinho vermelho, né? Aquela forma. Mas as suas impressões, meu irmão, quão glorioso será o reino milenar, meu irmão, messiânico? Então, Neemias comentou sobre essa parte do cetro que será dado para Yeshua. Então, vamos verificar aonde está marcado isso. Isso está no livro de Giliana, ou no livro de Hitgalut, ou no livro de Apocalipse, como queiram. Lá, capítulo 2, verso 27, que diz assim: Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Assim como recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Olha só que coisa maravilhosa. Então, como todos sabem aqui, eu faço parte do que nós conhecemos como judaísmo messiânico. Sou pró-Israel que está lá, mas eu não faço nenhum tipo de apoio político, eu sou apolítico. Então, para mim, o líder A, B ou C que for colocado lá, sinceramente, pouco importa. Sabe por quê, irmãos? Porque o verdadeiro governo que deveria estar em Israel seria o governo da Torá. Ele não existe, ele não está lá. Não é? É por isso que muitos religiosos
também lutam, mas por um governo cuja base seja a Torá. Mas esses muitos religiosos precisam reconhecer o verdadeiro Messias, o verdadeiro Mashiach, que é Yeshua, e que nós vamos lutar em falar que ele é verdadeiramente o Mashiach esperado de Israel. E os nossos irmãos judeus, eles vão entender isso. Então eu vou dar um conselho para as pessoas, inclusive. Irmãos, não adianta vocês ofenderem os judeus, xingarem os judeus, fazerem vídeos contra os judeus, dizerem que todos os judeus são maçons, que todos os judeus são sinagoga de Satanás. Eu falei sobre isso também, inclusive, na última live com o Shmuel Benini. Não adianta vocês fazerem isso, porque senão eu vou dizer então que todos os cristãos fazem parte de sociedades secretas, pelo exemplo de alguns que fazem parte de sociedades secretas. E eu sei que os meus irmãos cristãos, a maioria não faz parte de sociedades secretas. Aí nós entramos num tema chamado generalização, que muitos estão fazendo isso. Ora, e muitos colocam assim, mas os judeus, eles negaram a Cristo, né? Vamos colocar na linguagem dos nossos irmãos cristãos. É mesmo? Quantas pessoas havia lá no Sermão do Monte e que se converteram à palavra de Yeshua? Que eu saiba, mais de 3.000 pessoas ouviram o Sermão do Monte de Yeshua. E muitas outras pessoas se converteram às palavras dele e creram que ele era o Messias por causa das suas pregações, por causa dos seus milagres e por causa da presença do Eterno que havia na vida daquele homem. Então, manter um discurso católico protestante não vai adiantar para a tua vida espiritual, porque assim fez a Inquisição, assim fez a Icar em perseguir os judeus, assim já faziam os pais da igreja, Tertuliano, Marcião, Inácio de Antioquia e tantos outros que, inclusive, deturparam as cartas do apóstolo Paulo, de Shaul HaShaliach, enviando novas cartas para eles com o seguinte contexto: obedeçam a tudo aquilo que os vossos bispos mandam. Sabe onde está isso? No livro Judaísmo Nazareno, brilhante livro da obra do nosso irmão Tzadok Ben Derech, do Rio de Janeiro. Então, quando os Talmidim, os apóstolos, morreram, eles começaram a falar tudo ao contrário. Esses eram os lobos devoradores que foram preditos pelo apóstolo Paulo, por Shaul HaShaliach, que era judeu, da tribo de Benjamim, e nunca se afastou do cumprimento da Torá, do cumprimento da lei, para com aqueles que ele falava sobre o testemunho de Mashiach. A única coisa que ele dizia era o seguinte: não há necessidade de fazer circuncisão para um novo na fé. Era isso que ele fazia. E vem o cristianismo e faz toda uma teologia antissemita, dizendo que Shaul, que Paulo, foi o primeiro, foi o apóstolo dos cristãos. Sim, ele foi o homem que levou a palavra para os gentios, para os não-judeus, mas ele não formou nenhuma nova religião. O que eu quero dizer é que Mashiach, quando ele voltar, porque eu falo voltar porque nós sabemos que Yeshua é o Mashiach, primeiro, muitos vão chorar, prantear por terem te desfeito dele nos seus discursos. Muitos nossos irmãos judeus normativos, que o chamam de o pendurado e tantas outras palavras, mas isso não significa que nós devemos ter problemas com eles, não devemos odiá-los, irmãos, de maneira nenhuma. Não podemos fazer isso. E erram aqueles que fazem esse tipo de trabalho, que veiculam esse tipo de trabalho. Romanos 3:2, e aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno. Não foi dado aos chineses, nem aos vândalos, nem aos sumérios, não foi dado aos hindus, que já existiam naquela época. A palavra do Eterno é concisa, ele escolheu uma nação, a nação de Israel, para ser luz para as demais nações. Vocês sabiam que houve 4 luas de sangue quando Israel voltou em 1949 para o seu lugar de origem? Isso poucas pessoas sabem, Neemias. E que cada conjunto de luas de sangue significa um momento profético. Ora, se o Eterno tivesse desprezado Israel, esta Israel que muitos condenam e muitos criticam hoje, essa pequenina Israel política, o Eterno, se os desprezasse, já teria deixado Israel ser banido do mapa. E isso ninguém fala. Olha que interessante. Sabemos que existem mazelas? Claro, irmãos. Tel Aviv é diferentíssima de Jerusalém,
com muitos problemas, com drogas, com problemas sociais, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Recife. Mas o Eterno ama a todos aqueles que estão lá. E outra, o Neemias diz sobre as duas casas. Sim, nós estamos vendo o retorno das duas casas. O primeiro exemplo é a parábola de Yeshua do filho pródigo. É um midrash fortíssimo, onde o filho pródigo é aquele, somos nós que estamos fazendo o que? O retorno, arrependidos. Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: o Eterno nos dá essa condição de entendermos hoje o momento profético que nós vivemos. Leiam o livro de Ezequiel, capítulos 36 até o 38, o retorno dos efraimitas. A minha Teshuvá começou com programas no YouTube sobre o retorno dos efraimitas. E isso existe, não há como negar. Não há como os judeus negarem e não há como os cristãos negarem isso. O pastor Larry Hutt, no seu livro A Bênção da Torá, fala exatamente sobre isso. O que é a plenitude dos gentios, falada sobre Shaul, sobre Paulo, senão o retorno daqueles dispersos? Sabem por quê? Porque Yeshua disse para a mulher samaritana: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o cristianismo não sabe o que é isso, não consegue explicar isso, queridos. E quando nós entramos para Teshuvá, nós começamos a entender, mas Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, como homens como Dave Hunt, do Ministério Chamada da Meia-Noite, que entenderam isso, e ele morreu faz pouco tempo, e ele vinha aqui para Guarulhos, na Grande São Paulo, dar palestras sobre isso nos anos 90 e nos anos 2000. Ele entendia, e o Neemias sabe de quem que eu estou falando, Dave Hunt. Assistam essas palestras dele no YouTube, pelo Ministério Chamada da Meia-Noite. E ele falava sobre isso. Nós, gentios, estamos voltando, fazendo o processo de retorno. Só que quando você passa pelo processo de retorno, existe uma coisa que você vai precisar fazer, que é cumprir Torá. A lei é a mesma. Eu vejo tantas pessoas falar de lei, que a lei é digna, que a lei é idônea, que a lei precisa ser cumprida, e quando chega no quarto mandamento, no Shabat, já fala, não, isso é coisa de judeu, isso é judaizante. Desculpa, está errado, querido, isso é uma versão equivocada. E se você pensa assim, você ainda está sob uma fortíssima influência do sistema católico protestante. Não sou eu que estou dizendo, é o aspecto da história que está dizendo, que fez uma influência em mim, para que eu depois viesse, muitos anos depois, a descobrir isso, e eu orei e jejuei, meu amado irmão Neemias, o Neemias sabe disso, 9 meses para o Eterno mostrar para mim se eu deveria ou não cumprir o Shabat, o quarto mandamento, sendo que eu tinha a Bíblia embaixo dos meus olhos, ou embaixo do meu nariz, para atestar a isso. O Eterno ainda foi paciente para comigo. Então, irmãos, cuidado com certos discursos. Nós temos que ter muito cuidado, e nesses tempos do fim, nós não podemos manter mais esse tipo de discurso, irmãos. Irmãos, abandonem a idolatria, abandonem a música secular, abandonem o futebol, abandonem a idolatria a políticos, que eles não podem fazer nada por nós, a líderes, a rabinos, inclusive, que são homens do eterno, mas que não são seres humanos, que foram capacitados para nos ajudar, grandes pastores evangélicos, pastor David Wilkerson, que eu falei agora, mas não devem ser idolatrados, irmãos, porque o nosso refúgio, o nosso valor extremo, a nossa salvação está no Eterno, que nos deu a pessoa de Yeshua, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim, se não for por mim. Então, nesse momento final que nós estamos vivendo, Neemias, as pessoas precisam aprender a aprimorar a vida espiritual. Irmãos, olha, desculpa. Antes de falar de refúgio, antes de falar de saída de grandes cidades, a tua vida espiritual precisa estar condigna para com o Eterno. Porque se não estiver, você pode ter muito dinheiro, pessoas influentes, fazer um refúgio nos lugares mais recônditos, numa caverna que ninguém vai te encontrar, se a tua vida não está voltada em Teshuvá, voltada para um arrependimento, que é isso que nós fazemos todos os dias. Não, irmãos, não vai adiantar. Então, se você que está nos acompanhando, está vendo esta live, não fizer, hoje, por exemplo, é uma oportunidade de você fazer uma oração sincera depois desta live, se arrependendo dos teus pecados e começar a fazer, sabe o quê? Lê a Bíblia. Leia o mais rápido possível. Agora você tem tempo para fazer isso. Eu vou falar essa mesma coisa hoje às 10 horas da noite, lá pelo Instagram, no @CEET Derech Zahav, depois eu vou deixar aqui no finalzinho.
Você não pode mais reclamar que você não tem tempo agora. Você está de quarentena como eu e o Neemias estamos. Porque você será cobrado terrivelmente do Eterno, irmãos. Ou porque você não aproveitou o seu tempo de maneira correta, porque você não leu o que você deveria ler e deu atenção a programas de televisão, ou a muita internet, ou a ver coisas banais ou boçais na internet que não vão levar à tua edificação. A hora é agora. Entendam, meus queridos. Um passo para o eterno, não é um passo para o mundo. Não importa o que vai acontecer com as nossas vidas amanhã. Isso cabe ao eterno. Cada dia basta o seu mal. Vamos vivendo a cada momento de acordo com como Ele quer. Ele nos dá a misericórdia. A cada dia que você acorda, abre os teus olhos, é porque Ele permitiu, não porque você merece alguma coisa. Nem eu mereço, nem o Neemias. Nós somos pecadores e ingratos. E fomos por muito tempo ingratos para com o eterno, com o tremendo carinho e amor que Ele tem. Reflitam, irmão, por favor, pelo amor que o Eterno tem por vocês, por todos nós. Não adianta as pessoas correrem igual formigas desesperadas. O que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Faça uma coisa mais saudável. Vou dizer o segundo conselho. Leiam a Bíblia, orem, façam jejum. Hoje é dia de jejum. Eu estou no meu jejum, Baruch Hashem. Mas meu jejum é um jejum de 40 dias que eu estou fazendo, irmãos. Calhou de o líder da nação pedir. E que o Eterno abençoe que o líder da nação também faça jejum, e faça jejum de arrependimento, porque ele é ser humano como todos nós. E ele tem pecados como todos nós temos. E eu desejo, porque a palavra fala que nós temos que orar pelo líder, seja de partido A, B ou C, não importa, irmãos. Eu sou apolítico. Não defendo nada, nem direita nem esquerda, porque eu sei de onde que vem esses dois braços do sistema da nova ordem mundial. Mas nós temos obrigação de orar pelos nossos líderes, com certeza, isso é fato. O Eterno requer isso de nós. Misericórdia, orar por ele, pelos ministros, orar por todos aqueles que fazem parte lá da Casa Civil, pelos seguranças. Nós temos que fazer isso, irmãos. Você goste ou não do líder da nação. Isso é bíblico, isso é fato. As pessoas não gostam de falar assim, voltem-se às escrituras, mas quando chega a certos assuntos, Neemias, são feridas, são certas feridas que as pessoas não gostam nem de comentar. Então vamos trazer feridas, eu gosto muito de trazer feridas aqui. Exponho as minhas em primeiro lugar, e tudo isso que eu estou falando é para mim primeiro. Se aqui está ocorrendo algum tipo de exortação, que eu espero que não seja, não é esse o contexto que a gente está querendo colocar, mas se vocês entenderem assim, fiquem tranquilos, queridos. Eu estou exortando a mim mesmo em primeiro lugar. Vamos lá, querido? Vamos lá, contigo. Assim seja, meu irmão Fábio. Louvado seja o Eterno, porque techuvá, o arrependimento, né? É o retorno. Você está indo numa direção errada, então você tem o conhecimento da verdade, você tem que mudar esta rota e se voltar para o Eterno de todo o coração. Nós temos que refletir na nossa vida, nós temos que se resignar, pagar um preço. Temos que pagar um preço, irmãos. Tudo vem com um preço. E a nossa parte está em buscar o Eterno de todo o coração, de pedir, bater e abrir-se-vos-á, né? Quando você ora de todo o coração, o Eterno vai se revelar a ti, ele vai te mostrar a verdade. Mas nós temos um parâmetro, que são as Escrituras. E esse parâmetro não pode ser quebrado por nenhuma astúcia de profetas, de movimentos, de ideologias, quaisquer que sejam no momento, ou os que ainda vão surgir para minimizar o efeito da palavra. Não se deixe engabelar por essas falácias. Eles vão querer anular as escrituras. Fábio, você lembra, em 2011 tinha tantos canais ainda que defendiam a palavra e de repente foram mudando. Ah, isso aqui não serve. Ah, isso aqui também não presta. Isso aqui, ao ponto de muita gente já ter negado o Messias no percurso desse caminho, outros estão num misticismo violento agora, inclusive já exortei, chamei a atenção, tem um movimento agora também que está anulando as escrituras, batendo no Evangelho de João, batendo na carta de Tiago, batendo em Gênesis capítulo 1, batendo nas escrituras violentamente, e um monte de gente aplaudindo, mas dia 8, olha só, dia 8, com a ousadia do Eterno, nós vamos desmascarar esses falsos profetas e dar nomes.
Nem que seja a última coisa que seja feita nesse negócio de YouTube. Mas como nós sempre temos feito, Fábio, você viu aquela palhaçada, aquela cachorrada que foi em 2013, a João Paulo ressuscita, aquele negócio todo, e vai ser agora, e vamos pro monte, aquele negócio todo, e nós fomos firmes, ó. Teve aquele movimento de 2012 lá, né, do calendário maia, nós batemos em cima disso também, né? Depois surgiram outros profetas aí, nós temos combatido ao longo desses anos. Quem nos conhece sabe a trajetória aí. Eu vi várias pessoas daquele tempo ainda, Fábio, aqui. Vários irmãos, né? Então, é o arrependimento, Fábio. Se as pessoas tivessem arrependimento verdadeiro, estivessem buscando se consagrar, se humilhar diante do Eterno, ninguém estaria zombando das Escrituras, sem temor nenhum, sem reverência alguma com as coisas do Altíssimo. Ninguém estaria levando a pagode esse momento que nós estamos vivendo, como tem um monte de gente aí, que ainda não enxergou a realidade do que nós estamos presenciando diante dos nossos olhos. Mas cuidado, irmãos, para não ser muito tarde, hein? Cuidado. Cuidado. Quando o dia 8 passar, não tiver arrebatamento nenhum, quando depois cair a ficha que nós vamos ter que ou morrer de fome, ou então pôr uma marca de controle. Cuidado, para não ser muito tarde. Fábio, só com essa sua declaração sobre o arrependimento, sobre ter chuvar, já podíamos encerrar essa live. Louvado seja o Eterno. Eu quero deixar o vídeo curto para que as pessoas assistam todo ele quando acessarem esse vídeo. Eu quero, meu irmão, que você faça suas considerações finais e desde já eu agradeço. Sempre que o Espírito do Eterno nos tocar, nós vamos fazer uma live juntos, amém? Então, faz as suas conclusões, meu irmão. Baruch Hashem, que bom. Eu fico muito contente de ter participado contigo outra vez. Acho que tem que ser uma live curta mesmo, assim, desse modo, né? Não deu aí nem uma hora, perfeito, as pessoas vão ter poder para poder refletir, poder trabalhar em alguns pontos, e graças ao Eterno que nós temos nos dedicado. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que estão aí participando desse chat. Aqui nós não vamos tecer comentários, o Neemias não citou o nome de ninguém, mas ele tem todo o direito de falar aquilo que ele acha que tem que falar, eu concordo com ele. Nossa função aqui não é citar nomes ou julgar, porque o julgamento virá pelo Eterno. O que a gente pretende, o que a gente intenciona é alertar os irmãos, e que inclusive essas pessoas que têm aí dito coisas que não são da ordem, que não provêm do Eterno, que possam se arrepender também. Lembrando que nós não somos donos da verdade, nós carregamos a verdade, é diferente, que são as Escrituras. Tá, irmãos? Isso é muito importante. Nós vamos estar hoje numa live, às 22 horas, lá pelo Instagram, então, @CEET_DerechZahav. Vocês podem me achar também no canal @Fabio73book, pelo Instagram, tá bom? Depois, talvez eu coloco aqui no chat, no bate-papo, ou a Gemima pode colocar para nós, porque ela é a nossa moderadora. Agradeço também a moderação da Gemima. Nós vamos aí ao longo dos dias falar sobre temas que precisam ser falados, que as pessoas não gostam de tratar. Hoje, infelizmente, uma liderança de uma grande congregação aqui no Brasil, judaico-messiânica, falou: os profetas do Apocalipse, do YouTube. Que pena, que lamentável. Eu lamento por isso que essa pessoa tenha falado isso, Neemias. Lamento. Porque os nossos irmãos, inclusive do judaísmo messiânico, não perderam tempo, nem 5 minutos das suas prédicas, para alertar as pessoas para estocar um grão de arroz, porque nós vamos viver a grande tribulação. Ora, se eles não defendem que vai haver arrebatamento secreto, como o cristianismo crê, como que essas pessoas vão fazer, Neemias? Aí eu digo, as lideranças vão sustentar essas pessoas? Ora, eu posso falar, sim, estou exercendo o meu direito, porque eu fiquei profundamente chateado com essa liderança, que eu não vou falar o nome nem de onde que é, mas é uma grande congregação judaico-messiânica, falando: esses profetas do YouTube. Profetas do YouTube. Então você vai resgatar os teus fiéis da tua congregação quando a corda apertar no pescoço de cada um desses fiéis. Como eu, na minha congregação,
pelas pessoas, a minha microcongregação das pessoas que passaram, instruir essas pessoas, eu fiz a minha parte. E falar sobre preparação, estocagem de alimento não é demérito para ninguém. É que muitos estão acostumados com um certo discurso há 30, 35 anos atrás e não mudaram as suas mentes para alertar as pessoas. Ou achavam o quê? Que o aparecimento do antimachia, que está muito mais próximo do que nós imaginamos, fosse acontecer quando? Em 2049, 2100, irmãos? Por favor, irmãos. Isso chama-se negligência. Estou falando do aspecto doutrinário, não estou falando da personalidade das pessoas. Nem do caráter deles. São pessoas maravilhosas que fazem um ótimo trabalho para techuvá, inclusive. Só que negligenciaram. E aí? Então, que mais irmãos possam aprender a se preparar para os tempos difíceis que vão vir. Porque uma simples gripe já pegou muitos de calça curta. A mim, não. Porque eu estou me preparando desde 2015. A mim, não pegou. Então, o que eu usei? Eu usei de prudência. Só que outros que eu conheço foram negligentes. E, inclusive, debocharam. De mim, inclusive. E aqui ninguém fica alardeando. Irmãos, eu fiquei 4 anos fora do YouTube, irmãos. Quem está fazendo o trabalho aqui, deixa eu fazer assim. Quem está fazendo o trabalho é o Neemias, uma maneira muito mais competente do que eu. Eu fiquei no WhatsApp falando sobre techuvá, porque foi uma escolha minha. Eu estou voltando agora. Então o Neemias tem o crédito disso, porque ele foi capacitado pelo Eterno para avisar as pessoas. E o que ele fez não saiu uma vírgula das Escrituras. Ora, qual o motivo de causar tanto escândalo? Eu respondo já: ego. Então curem vossos egos, sejam humildes, tratem disso. Irmãos do chat, tratem de vossos egos. Neemias, trata do seu ego. Eu também, Fábio, trato do ego. Vamos tratar do ego, todos nós, tá bom? Gálatas 5:23, fruto do Espírito, fica aqui o grande tema para que todos nós possamos ler. Fruto do Espírito, Gálatas 5:23. E eu quero encerrar lendo um tema que está também em Revelação, em Hitgalut, Apocalipse. Que o Eterno abençoe todos os irmãos que estão participando do chat. Muito obrigado, queridos. Um beijo no coração de todos vocês. Que o Eterno faça prosperar a vida de todos vocês. Que através dessas palavras, dessa curta live, vocês possam ter esperança. O que nós queremos colocar é esperança. Inclusive para as lideranças do judaísmo messiânico e membros do judaísmo messiânico, eu desejo que possam muitos abrir os seus olhos. Poucos abriram os olhos. É o meu desejo. Que abram os olhos. E estou orando por esses irmãos. E vamos recebê-lo, Neemias. Viu? E eu tenho certeza que estarão conosco mais para frente. Que o nome do Eterno seja louvado. Que o meu maior desejo é que esses irmãos possam pensar realmente como o que eles achavam antes e o que agora que o Eterno os está mostrando a eles, que eles possam mudar de atitude. É simples. É só isso que eu peço ao Eterno nas minhas tefilot, nas minhas orações. São pessoas que eu amo, que conviveram comigo, mas que infelizmente negligenciaram. E muitos deles estão negligenciando o que está acontecendo. Revelação Amém. diz assim, capítulo 4, terminando, verso 11. Tu és digno, Adonai Eloheinu, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, sim, por tua vontade, elas foram criadas e vieram a existir. Tudo está na vontade do Eterno. Bendito, exaltado, louvado seja o Eterno por todas as coisas e que Ele nos guie nesse caminho e tantas aflições que nós já estamos passando. Bendito seja o Eterno, bendito seja Adonai Tsevaot, Yahweh Tsevaot, bendito seja aquele que nos criou e em seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer ter participado contigo, viu, querido? Alegria nossa, meu irmão Fábio. Shalom para você e sua família, todos os irmãos aqui, que eu tive a satisfação de rever depois de, sei lá, 7 anos, 6 anos, não sei. A Lucivane está aqui, Cristiano Santos, Suzana Justo, que sempre participava também, Natan Barbosa, sempre presente. Enfim, cada irmão e irmã que está aqui
comentando no chat, Júlio, Que bom. Fabiana, Kivian, A Santos, todos os irmãos, que o Criador abençoe, Hélio, Ricardo, Alan, que o Criador abençoe cada vida, tá? Amém. E os que eu não mencionei também, o Criador conhece, pessoalmente estamos orando pela vida de cada um de vocês, ok? Fábio, vamos terminar com a oração, para que o Eterno nos livre de todo mal invisível e visível, e que essa bênção se estenda sobre todos os remanescentes em todo o mundo. Tá bom? Você quer orar conosco, irmão? Para concluir. Vamos lá, então. Bendito seja o teu nome, Pai Baruch, atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito e exaltado sejas tu, eterno Elohim de Israel e das nações. Te agradecemos, Pai querido, por todas as coisas. Te agradecemos por esta programação. Te agradecemos pelo Senhor ter nos permitido em ter falado em teu nome. Te agradecemos, Pai querido, por o Senhor ter nos permitido em alertar os nossos queridos e amados irmãos, independente de qual maneira doutrinária eles creiam, independente de qual forma doutrinária eles estejam imbuídos, independente daquilo que eles creiam, como aquilo que eles têm recebido de entendimento das Sagradas Escrituras, sejam irmãos judeus messiânicos, israelitas, sejam irmãos cristãos de quaisquer denominações. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor abençoe cada pessoa, Pai querido, que está, Pai querido, nos acompanhando nesse momento, nessa programação. Abençoa a vida do Neemias, abençoa a vida da sua filha, abençoa a vida da sua esposa, abençoa todas as pessoas, todos os membros da família deles, aí no Nordeste, onde eles estão. Pai querido, abençoe também a todos que cooperaram, que colaboraram conosco até o momento de hoje, Pai, aqueles que não estão mais no mesmo propósito, aqueles, Pai querido, que têm trabalhado contra as coisas do Eterno, aqueles que têm trabalhado a favor, porque o Senhor diz, pelas palavras de Yeshua, que não pagássemos o mal com o próprio mal, mas que pagássemos o mal com o bem. E em sendo assim, Pai querido, que todas as coisas possam ser refeitas, pois o teu reino está sendo instalado neste mundo, mas passaremos por momentos de tortura, aflições, passaremos por momentos de tortura mental, psicológica, física, inclusive, mas nós cremos naquele que nos criou. Bendito seja o teu nome, Pai. Em nome do teu Filho Yeshua HaMashiach, abençoe a todos que participam, que estão nesse trabalho, direta ou indiretamente. É o que nós te pedimos nesse momento. Dá-nos forças, meu Pai querido, para trilhar esta semana que, inclusive, se iniciou. Abençoe a nação desse país, Pai querido. Desculpa, abençoe esta nação, Pai. Abençoe as lideranças também desta nação. Abra os olhos destas pessoas da maneira correta. Hashem, por favor. É o que nós te pedimos neste momento, que possamos ficar embaixo das tuas asas. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, shalom, meus queridos, quarta-feira, dia 8, às 18 horas, nossa live prometida. Um abraço, Fábio, shalom para ti, até mais.